Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Após a festa, tem sido uma tradição na Igreja de Deus, à volta do mundo, de fazermos a cerimónia da benção dos meninos. Em algumas congregações onde as pessoas vivem longe de uns dos outros, essa cerimónia da benção dos meninos e das meninas, está claro, é feita durante a festa. Mas naquelas áreas em que as congregações são maiores, isso então é geralmente feita 1 ou 2 semanas, geralmente 2 semanas após a festa. Essa cerimónia é tirada do exemplo de Jesus Cristo que é descrito nos Apóstolos e quero mostrar a vocês hoje um desses exemplos que é tirado de Marcos capítulo 10, começando no versículo 13 até ao 16. E diz assim: E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam ao que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Por isso eram meninos pequeninos que ele podia carregar ao colo e os abençoou. Aliás, como veem, ele indignou-se com os seus discípulos porque estavam a repreender essas pessoas que traziam os meninos a Jesus Cristo. Esta cerimónia, como eu disse, é uma cerimónia feita na igreja em que geralmente esta oração que é feita durante a imposição das mãos nestas criancinhas tem 4 pontos importantes que geralmente é mencionado. Primeiro é um de dar graças a Deus pelo menino ou menina. Em segundo, e para pedir proteção para essa criança e pedir a benção de Deus para que essa criança possa crescer de acordo com a verdade, dentro do caminho que Deus nos dá. E, finalmente, para pedir aos pais, pedir a Deus para dar aos pais a ajuda que eles precisam para educar esta criancinha da maneira correta. Ora, usando estes 4 pontos que são mencionados na cerimónia da benção das criancinhas, vamos usar esses 4 pontos para manter em mente os princípios espirituais que nós precisamos ter como filhos e filhas de Deus, a caminho de virmos a ser filhos de Deus. E vamos analisar isso para que possamos receber o reino de Deus como uma criancinha. Então vejamos esses 4 pontos. Primeiro é um de ação de graças, de dar graças a Deus por este bebezinho, esta criancinha que estamos a abençoar. Nós, quando vemos criancinhas a nascer com pais ou avós, damos graças a Deus pelo grande milagre que é o nascimento de uma criancinha. É uma benção ver estas criancinhas crescerem e desenvolverem-se. E, de uma maneira espiritual, precisamos de estar gratos também pela geração que Deus nos deu através do seu Espírito para sermos filhos e filhas
de Deus, em processo de crescimento, para sermos filhos de Deus, que são adultos e maturos, e completamente maduros e completamente perfeitos, como Jesus Cristo é. Perdão. Por isso é importante termos uma atitude de gratidão. Às vezes, alguns de nós, quando vamos à festa e voltamos da festa, trazemos presentes para algumas pessoas, ou para amigos, ou para a festa, ou da festa para outros amigos ou familiares. É simplesmente um lago de carinho, presentes pequeninos, simbólicos. As pessoas geralmente fazem, nem fazem sempre, mas algumas pessoas gostam de fazer. E seja qual for a razão que uma pessoa quer dar a outra pessoa um presente, é sempre bom ver-se que a pessoa que recebe o presente que diga obrigado e que seja de facto grato ou grata por essa dávida. E geralmente, embora nós não damos para recebermos um obrigado, nós gostamos de ver uma atitude de gratidão nas pessoas que recebem uma dávida qualquer que nós demos a essas pessoas. É sempre bom as pessoas demonstrarem esta atitude de gratidão, de dizer obrigado e de estarem verdadeiramente, sinceramente, gratos por qualquer coisa que seja ou que lhes seja oferecido. Ora, nós como adultos, quando vemos pessoas que não têm esta demonstração de gratitude, ficamos um pouco tristes, porque sabemos que, ao fim de contas, são essas pessoas que não sabem demonstrar a gratidão que vão ter certas dificuldades, porque falta de gratidão conduz a problemas. Vejam, por exemplo, aqui em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Temos aqui a situação em que Jesus Cristo curou 10 pessoas leprosas. Vejam aqui em Lucas 17, começar no versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samária e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens, leprosos, os quais pararam de longe, porque sabem, a lepra tinha que estar a uma certa distância. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, e se mostraram aos sacerdotes, de acordo com a instrução de Jesus Cristo, ficaram limpos. A lepra tinha saído. E um deles, vendo que estava são, que estava curado, voltou, glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, aos pés de Jesus Cristo, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Sim, nem era um judeu, era um samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os que foram curados? E onde estão os outros 9? Os outros 9 não demonstraram a atitude de gratidão, que é demonstrado também aqui por um princípio de glorificação a Deus. Gratidão, digamos assim, é semelhante a glorificar a Deus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Era um estrangeiro, nem era judeu. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
E vê-se aqui a gratidão é ligado à glorificação de Deus e é ligado à fé. Ponto importante. Mas Jesus Cristo não estava, digamos assim, contente com a falta de gratidão dos outros 9. Queridos irmãos, demonstrarmos gratidão é importante. Vejam também em Romanos capítulo 1, versículo 20 e 22. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. A divindade de Deus é claramente visível pela criação, pelo que Deus criou, pelo Criador. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Vê-se outra vez aqui a glorificação ligada à ação de graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram nas suas raciocínios e maneiras de pensar, e lógicas ou ilógicas, nas suas grandes teorias e ideias, e fábulas, e histórias, e genealogias, e maneira de pessoas verem. Diz assim, e em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Queridos irmãos, gratitude é uma matéria, é um ponto que vem de um coração. E quando não demonstramos gratitude a pessoas que fazem coisas por nós, há algo errado no coração. Há algo errado no coração. E, queridos irmãos, por isso, quando damos coisas às pessoas e vemos que quando recebem não dizem logo obrigado, eu fico triste. Fico triste porque vejo que há um problema no coração dessas pessoas que precisam se arrepender. Não estou a julgar, mas oro por eles para que se arrependem desse coração, como diz aqui, coração insensato. Um coração duro. Queridos irmãos, precisamos de ter cuidado com o nosso coração. E dizendo sábios, tornam-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Vê-se aqui que essa falta de gratidão chegou a um ponto que conduziu à rebelião dessas pessoas. À rebelião. Por isso, falta de gratidão pode ser comparado a um primeiro passo a caminho da rebelião. E há algo para ter cuidado, porque precisamos de olhar aos nossos corações e mudar nesse ponto. Vejam também em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, nas vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Queridos irmãos, precisamos de pedir coisas a Deus,
mas sempre com oração e súplicas, com ações de graças, demonstrando sempre gratitude pelo que nós temos. Porque muitas vezes não reconhecemos saúde e capacidade de fazermos coisas com gratidão. Pensamos que é normal ser saudável. Sim, é normal ser saudável. Mas Deus nos dá a saúde. Deus nos dá essa graça de saúde. E por isso, gratidão é também ligado a uma atitude de humildade, que é a atitude de uma criancinha. Humildade. Porque diz assim: sejam as vossas petições em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. Precisamos ser humildes para reconhecer que precisamos de pedir a Deus, mas ao mesmo tempo com graças. Entre os sacrifícios que são demonstrados no livro de Levítico, há 4 sacrifícios importantes. Um deles é o sacrifício da paz, que é descrito em Levíticos 3, mas repetido em Levíticos 7. Vejam aqui comigo, se faz favor, em Levíticos 7, versículo 11 a 15, onde fala um bocadinho mais acerca deste sacrifício. A lei do sacrifício de paz. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, isto por oferta de gratidão, por ação de graças, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e cuscurrões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado, como sua oferta, com o sacrifício de louvores, ou o sacrifício da ação de graças, da oferta pacífica. Vê-se aqui que há um sacrifício, tal como o sacrifício do dia de Pentecostes, dos 2 pães de Pentecostes. Um único sacrifício aqui que são oferecidos com pão levedado. Ponto interessante isso. E depois continuando, e toda a oferta oferecerá um deles, por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas da carne do sacrifício de louvores, isto é o sacrifício da ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Que é um ponto importante e interessante, que quando damos um sacrifício de graças, quando demonstramos gratitude, que sim, é um sacrifício que devemos fazer. Devemos fazer para paz, para dar paz, para termos paz com Deus. Mas uma coisa que diz aqui é que devem de comer esta comida nesse mesmo dia. Porque veem no resto do sacrifício de paz, quando não é para ação de graças, mas quando é, por exemplo, por outra razão de que uma pessoa deseja querer dar, por seja um voto, vê-se que pode comer no outro dia, não tem que comer no mesmo dia. E isto demonstra que a ação de graças deve ser imediata. Deve ser logo que receba essa dávida. Dar graças. E por isso é importante nós considerarmos a nós próprios, pensarmos, olharmos a nós próprios com cuidado e perguntarmos: somos pessoas que damos sempre graças quando algo nos é dado? E fazemos isso imediatamente. Não esperamos para amanhã. Então, quando temos esta cerimónia
das criancinhas, uma das primeiras coisas que fazemos é damos graças a Deus. Então pensemos neste princípio e consideremos se nós próprios damos graças a Deus por tudo que temos recebido. O segundo ponto da oração na cerimónia da benção dos meninos e das meninas é um ponto da oração pedir a Deus proteção a esses meninos ou meninas. As crianças podem meter-se em todo tipo de problemas e dificuldades que podem liderar ou guiar esse menino a vir a ter umas certas injúrias ou magoar-se fisicamente. Ou até pode morrer. E qual de vocês é que não tem histórias na sua própria vida em que Deus tenha protegido a você quando era pequenino? Porque se Deus não tivesse protegido a você, talvez você não estivesse aqui. E por isso precisamos ter cuidado com o nosso corpo, precisamos ter cuidado para não nos magoarmos permanentemente, porque há consequências. Deus perdoa, mas há consequências físicas. Mas isso tem um princípio espiritual para nós, como criancinhas de Deus, digamos assim, num ponto espiritual, como filhinhos de Deus, de que precisamos ter cuidado de não andarmos perto do perigo, estarmos sempre bem longe da esquina onde está o perigo. Vejam, por exemplo, aqui o caso em que Jesus Cristo foi tentado por Satanás, depois de ter jejuado por 40 dias, que se pode ler em Mateus capítulo 4. Vejamos uma destas questões aqui, que é no versículo 6 e 7, que diz assim: e disse-lhe, isto é Satanás, se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão-as nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás é muito esperto em usar a Escritura. E sim, estava escrito isso. Mas Jesus Cristo estava um passo à frente e então respondeu e disse-lhe, versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso, não andes aí na esquina, à borda de problemas. Mantém-te bem longe de onde há esses problemas. Por exemplo, onde há essas demonstrações ou essas grandes atividades em que podem criar problemas. Evita isso. Mantém-te longe. Porque não queres estar a tentar a Deus. Porquê, queridos irmãos? Porque temos um diabo. E esse diabo quer destruir a você e quer destruir a mim. Vejam, se faz favor, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo anda em redor, anda aí à sua volta, tentar destruir a você. Eu, quando vivia na África do Sul, vi umas leoas na caça a um gado. E o interessante é que trabalhavam de uma maneira para separar um veado do seu grupo.
queriam sempre separar um veado do seu grupo. E quando focavam naqueles, calculavam como separar este veado, geralmente um que sabiam que ia ser um bocadinho mais fraquito, faziam com que ele se desviasse do grupo. Uma vez que esse veado estivesse separado do grupo, atacavam para o matar. A tática de Satanás é dividir, conquistar, para te destruir. Queridos irmãos, o que é que separa você do rebanho? Que vara, em vez do tronco principal, que varinha, que entendimento doutrinal melhor tem você, que faz com que você se separe do rebanho da Igreja de Deus. E isso é particularmente perigoso quando pessoas vivem longe de outros irmãos cristãos, porque começam a ter as suas próprias ideias, teorias, e começam a pensar que sabem mais que o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. E ao fim de contas, é a falta de humildade. É a falta de humildade. É a falta de submissão a Deus. Submitem-se a Deus. E as pessoas fazem, não se submetem a Deus. Eles dizem, sim, estamos a submeter a Deus, mas não estou a submeter a homens. Mas, queridos irmãos, não se esqueçam. Jesus Cristo é o cabeça da Igreja. E Ele apontou homens como apóstolos, como pastores, para servir o rebanho. E desde que esses pastores estejam a seguir o caminho de Deus, e vê-se isso pelos frutos, precisamos ter cuidado de não termos respeito a esses pastores. Porque quando começamos a declarar abertamente que não acredito em nenhum homem, sim, não acreditamos em homens, não temos fé em homens, mas precisamos ter fé para nos submeter a Deus através daqueles que Ele tem a sua autoridade na Igreja e que estão a obedecer a Deus e que estão submissos e que se veem os resultados pelos seus frutos. Queridos irmãos, por isso é que Jesus Cristo disse, na oração modelo, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vejam comigo se faz favor. O modelo de oração que Ele nos deu, vocês sabem muito bem, e que diz assim no versículo 13: mas livrai-nos do mal. Este é o Pai Nosso. Mas diz assim no versículo 13: mas livrai-nos do mal. Esta palavra do mal, neste versículo, está no caso nominativo. Isto é, está a falar de um sujeito. E por isso, em grego, representa um título de uma pessoa. Por isso, Jesus Cristo está a dizer, livrai-nos de o maldoso, o maligno. Livrai-nos do maligno. Proteja-nos do maligno. Queridos irmãos, tal como criancinhas, quando são abençoadas na cerimónia da benção das crianças, parte da oração é pedir para que sejam protegidos. Nós, queridos irmãos, como filhinhos espirituais e filhinhas espirituais de Deus,
neste caminho, precisamos também de proteção do maligno. Pois ele vai tentar dividir e separar você para o destruir e para me destruir. Precisamos de nos manter ligados à videira, à árvore de videira, que é parte do corpo de Cristo. Precisamos estar ligados a essa videira. A terceira parte na oração, na cerimónia da benção das criancinhas, depois de darmos graças e pedir proteção, pedimos então a benção nessa criancinha, a benção de Deus nessa criancinha. E na verdade é uma benção. Termos criancinhas é uma benção. Mas a grande benção nas nossas crianças, na Igreja de Deus, é que os nossos filhos e as nossas filhas na Igreja de Deus são automaticamente chamados para a Igreja de Deus. Isso é uma benção. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher. Está claro, a mulher crente. Versículo 14. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Está claro, pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Os nossos filhos, mesmo que só um pai esteja na Igreja de Deus, ou um dos pais esteja na Igreja de Deus, os nossos filhos são santos, são santificados, são separados, são, digamos assim, chamados por Deus, são separados deste mundo e chamados por Deus. São santos, não são imundos. E por isso é uma benção. Isso é uma benção que os nossos filhos têm. Igualmente, nós, como cristãos, quando Deus nos chama, e quando arrependemos e quando respondemos a essa chamada, isto quer dizer que os nossos filhos têm a oportunidade de responder a essa chamada, de entender a verdade. Quando respondem a essa chamada e se arrependem e têm fé e são batizados e recebem a imposição das mãos pela oração após o batismo, recebem então o Espírito Santo de Deus, que é a graça de Deus, que é o dom de Deus, que é a dávida de Deus, que Deus nos dá, cheia de bondade. E tal como as nossas crianças, quando nascem, têm talentos ou habilidades individuais. Igualmente, quando somos batizados, recebemos certos talentos ou habilidades individuais para servir e edificar a Igreja de Deus. De uma maneira ou de outra. Alguns é para servir em encorajamento. Alguns é para servir em atos de servidão, de carinho, de amor, de encorajamento, seja o que for. Mas todos nós, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos um certo talento espiritual que devemos de ter cuidado. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 14.
Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber. Sim, não sejam arrogantes, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, assim temos os dedos, temos as unhas, temos os ombros, temos os joelhos, temos o fígado, temos os intestinos, temos o coração, e cada membro faz a sua parte. Sim, porque se andamos numa moto e caímos e quebramos a perna, vamos sentir, o corpo todo sente essa dor. Ou aleijamos o joelho, ou magoamos o pé. Todos nós temos essa dor. O corpo inteiro tem a dor. Porque assim, o versículo 4, como num corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Sim, o joelho não faz a mesma coisa que o dedo da mão. Tem uma operação diferente. Assim nós que somos muitos na igreja, somos muitas pessoas, somos um só em corpo em Cristo. Uma só igreja, um corpo. Jesus é a cabeça. Mas individualmente somos membros uns dos outros. O joelho trabalha com as pernas e com os pés, trabalham uns com os outros, submetendo-se uns aos outros, ajudando ao trabalho, à obra desse corpo. Do mesmo modo que, versículo 6, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Cada um tem dons diferentes, de acordo com a graça que Deus nos dá. Se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se você tem um dom de poder explicar coisas e ensinar, e quando pessoas perguntam a você a esperança que você tem, a razão da esperança que você tem, você sabe explicar isso de uma boa maneira. Se tem esse dom, use esse dom. Não estou aqui a dizer que uma pessoa que se faça a si próprio um ministro, porque não é o que está aqui a dizer, mas está a dizer que você tem o dom de poder explicar e ajudar outras pessoas a entender qualquer coisa. Use esse dom de uma maneira submissa ao corpo, à cabeça, às instruções da cabeça. Não vai fazer uma coisa diferente do que a cabeça diz. Se é ministério, seja para ministrar. Se você tem um dom de servir, de ser ministrar, quer dizer servir, fazer coisas para outros. Você tem um dom de fazer coisas para outros. Então faça isso. Se você tem um dom de ensinar, então dedique-se a esse ensinamento, a ensinar de uma maneira correta. Se você tem um dom para exortar, use esse dom em exortar, isto é, encorajar. Encorajar uma pessoa. O que reparte, faça com liberalidade. Se você dá, tem um dom para dar, fazer coisas e dar, façam isso com uma atitude liberal, de liberalidade. O que preside com cuidado. Se você tem um dom de ser uma pessoa que tem uma posição, digamos, de liderança, por exemplo, você tem um dom de ser o chefe de uma companhia, ou uma pessoa de gestar, ou seja o que for. Então, use esse dom de presidente, de presidir com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Se você tem um dom de demonstrar misericórdia e carinho a pessoas que têm problemas, faça isso com alegria. O amor seja não fingido. Ao fim de contas, esses dons todos são para demonstrar amor de uns para com os outros, para edificar a igreja, para construir a igreja, não é para destruir.
Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros, para edificar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Estão aqui vários dons e várias práticas, e pôr esses dons em prática e usar para o bem da igreja. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiceis. Queridos irmãos, quando recebemos estes dons, devemos de dar graças. Mas quando recebemos estes dons, precisamos de passar o dom a outros. Dar o dom a outros. Não ficamos com esse dom assim dentro de nós, como se ficasse encaixado, mas dar desse dom, servir, carinhar com amor a outros. Usar essa benção para abençoar a outros. E por isso, temos benções. Individualmente, somos abençoados de várias maneiras diferentes. Cada um tem as suas benções, tem as suas graças, tem as suas capacidades que recebemos de Deus, de graça, e que são dons de carinho para servir, para edificar a igreja. Passem esse dom a outros. Sirvam a outros com amor, que não é fingido. Usem esses talentos, essas habilitações, para edificar, para construir a igreja. Não usem isso para destruir. Não usem isso para dividir. Por isso, como parte dos filhinhos, dos meninos de Deus, na igreja de Deus, falando em ponto espiritual, use a graça que Deus lhe deu. Isto é, os talentos, as habilidades, as características de graça que Deus lhe deu para construir e edificar o corpo, a igreja de Deus. E a quarta parte, na oração desta cerimónia de meninos, é que pedimos para que Deus ajude os pais a educar os filhos, que guie os pais de uma maneira para educar os filhos. E por isso os pais têm uma responsabilidade de educar as crianças. Os pais têm a responsabilidade de educar as crianças. A responsabilidade na Bíblia é posta nos ombros dos pais e não nos ombros da igreja. Sim, a igreja complementa, ajuda, mas a responsabilidade bíblica está nos pais e é individualmente em cada um adulto de pôr isso em prática e de se educar. Vejam comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 3 a 7. Diz assim: Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes. Isto é, os mandamentos de Deus. Para que bem te suceda. Para o teu bem. Os mandamentos de Deus são para o teu bem. E muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Isto é, precisamos de praticar, precisamos de pôr em prática, ter uma parte ativa no processo do crescimento espiritual. Se somos pais de meninos pequeninos, precisamos de educar os meninos pequeninos. Se já somos adultos, precisamos ter uma parte ativa neste processo de crescimento. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua família, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder.
Só amas a Deus, não amas ídolos. Deus é que precisa de amar. E estas palavras hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos. Vais educar os teus filhos nestes princípios. E delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quer dizer, estás sempre a educar os teus filhos nestes princípios. A educar, a responsabilidade é dos pais. Vejam então no versículo 18. E farás o que é reto e bem aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. Para o teu bem. Isto não é um castigo, mas é para o teu bem. É para o teu bem. Como pais, nós temos de educar os nossos filhos e nós temos que praticar estes princípios que Deus nos dá. Como lemos, quando as pessoas traziam meninos e meninas a Jesus Cristo disse a eles: não os afasteis, deixa os meninos virem a mim, porque é destes meninos, destas crianças, que é o reino de Deus. Veja como Cristo escreveu isto em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vimos um bocadinho ao início deste sermão a mesma instrução em Marcos, mas vejamos agora em Lucas capítulo 18. E diz assim, versículo 15: traziam também meninos para que eles tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai-os vir a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Precisamos ter esta atitude de humildade, como uma criança tem. Mas o ponto que eu quero fazer referência aqui agora, nesta secção de Lucas, é a parábola que vem antes desta instrução, que é em Lucas 18, versículo 9 a 14. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Pessoas que confiavam em si mesmo. Aqui está um grande problema, queridos irmãos. Pensavam que eram importantes, pensavam que sabiam as coisas todas, pensavam que sabiam melhor, pensavam que tinham as soluções, pensavam que sabiam a doutrina melhor que outros, crendo que eram justos, porque tenho este entendimento melhor da doutrina, por isso são justos, e desprezavam os outros. E depois deu esta parábola. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, sou melhor, tenho este conhecimento, sei a verdade, estou a praticar a verdade, estou na igreja de Deus, sou melhor que os outros. Os outros são ladrões, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. E olha para este publicano, este pecador, este falso cristão. Confiava em si mesmo, crendo que era justo, desprezando os outros. Pois diz: jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Não está a dizer que não deve jejuar, não está a dizer que não deve dizimar, mas está a demonstrar uma atitude. E depois continua no versículo 13: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado.
está a falar aqui de humildade. E por isso é bem direitinho o exemplo a seguir, que é que precisamos ter a humildade como os meninos, como as crianças. Queridos irmãos, o ponto de início na vida cristã é sempre humildade. Humildade verdadeira. Não é esta falsa humildade que é só para, digamos assim, para os outros verem. E o oposto disso é aqueles que querem estar em controle de tudo e de todos. Uma criancinha tem uma humildade simples e é ensinável. Não quer estar em controle de tudo. Por isso precisamos de manter essa atitude de humildade na nossa vida. A atitude de humildade é muito importante, mas precisamos de crescer na fé, não na justiça própria. Precisamos de crescer na fé. Fé na autoridade de Deus, fé que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, fé na autoridade que Jesus Cristo deu à igreja de Deus. Por isso, não devemos de manter ou ficar como crianças na fé, mas precisamos de crescer na fé. No entanto, devemos de manter esta atitude infantil de humildade. Crescer na fé, mas manter a humildade. Muitos recusam-se de se submeter a Deus, porque se recusam de submeter à autoridade que Deus apontou. Queridos irmãos, nós somos filhinhos de Deus, mas ainda não somos filhos de Deus. Há uma diferença. Há uma diferença importante. Eu vou demonstrar esta diferença agora. Vejam primeiro em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 10. João capítulo 1, versículo 10. Diz assim, a falar de Jesus Cristo, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, foi feito por Jesus Cristo, ele foi o Criador. E o mundo não o conheceu. Não reconheceu Jesus Cristo como o Criador. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. No grego aqui, a palavra filhos de Deus é uma palavra que diz teknon, que é traduzido, por exemplo, para o inglês como children, criancinhas, crianças, filhinhos, digamos assim, filhinhos de Deus, aos que creem em seu nome. Isto é, ainda não são filhos de Deus. A palavra que é usada como, por exemplo, quando falava de Jesus Cristo a ser filho de Deus, era uma palavra grega diferente. Não era esta palavra teknon, que está aqui escrito com filhos. Infelizmente, em português, a palavra filhos, como criancinhas ou filhinhos, ou, por exemplo, uma pessoa diz, ouve meu filho. Não é que necessariamente seja filho, mas é um relacionamento de carinho. Ou filhinhos, ainda não são filhos adultos, maduros. Há uma diferença aqui. Quando está a falar aqui o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, é uma palavra que está a dizer que, em grego, teknon, que quer dizer que ainda não são filhos maduros, mas são filhinhos, filhotes, digamos assim. Agora vejam também em Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8,
versículo 14 a 19. Isto é importante tomar atenção a isto. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui a palavra em grego é a palavra huios, que quer dizer a mesma palavra que é filhos, como Jesus Cristo foi filho, filhos maduros. Estamos neste caminho a sermos filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas para sermos verdadeiramente filhos adultos, maduros de Deus. Quando estamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, estamos a viver de uma maneira madura, educada, de uma maneira correta com o Espírito Santo de Deus, estamos a viver como pessoas adultas, filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de filiação, que a palavra grega aí é a palavra que diz huiothesia, que vem da palavra huiothesia, vem da mesma palavra. Por isso, recebemos o espírito de filiação de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Espírito de filiação, espírito de virmos a ser mesmo filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Papai, o nosso paizinho, o nosso Pai, Deus do céu. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito testifica com o nosso espírito que somos, aqui então a palavra grega, teknon, somos os filhotes, os filhinhos de Deus, ainda a caminho de virmos a ser os filhos adultos. E se nós somos filhos, uma vez mais, teknon, isto é, os filhinhos, os filhotes, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus. Se somos herdeiros, vamos herdar. E com herdar de Cristo, com herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada, quando viermos a ser filhos realmente maduros. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos. Filhos aqui é huios, que é a palavra de filho maduro. Filhos de Deus. A mesma palavra que é usada para Jesus Cristo, que é filho de Deus. Vê-se aqui que devemos de crescer. Somos filhinhos. Estamos a ser guiados pelo Espírito para sermos filhos de Deus. Mas nós somos estes filhinhos. E quando formos ressuscitados, seremos filhos de Deus mesmo. Realmente. Na verdade, porque temos este espírito de filiação. Vejam também em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 1 a 2. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Aqui a palavra grega é teknon, isto é filhinhos. Filhinhos, children, filhinhos. Children of God, filhinhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque ainda não somos os filhos de Deus que ainda é para ser revelado. Somos filhinhos, ainda não fomos revelados com a glória que vamos ter como filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, isto é, filhinhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, a Jesus Cristo. Perdão. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo,
como Ele também é puro. Vemos aqui, queridos irmãos, que ainda não aparecemos como vamos aparecer. Vejam também aqui em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Vemos que vamos ser herdeiros, co-herdeiros com Deus, herdeiros de Deus, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Não é filhinho, é filho, é eu, é o mesmo uias, filhinho, uias. A mesma palavra de que é referida a Jesus Cristo. Mas será no futuro. Queridos irmãos, tal como criancinhas devem crescer para virem a ser uma pessoa madura, nós também devemos crescer para sermos maduros como Jesus Cristo, para crescermos à estatura completa de Jesus Cristo. Isso podem ler em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 16. Estamos a construir, a edificar a Igreja de Deus, ou estamos a destruir a Igreja de Deus? Queridos irmãos, nós estamos aqui para crescer na fé, para edificar a Igreja de Deus, para ajudarmos uns aos outros a crescer a Igreja de Deus. Por isso, em 2 Pedro, diz que devemos de pôr a natureza divina. Devemos de crescer e pôr a natureza divina. E diz, e dá uns passos que devemos de seguir, de crescer da fé e aumentar da fé até chegarmos ao amor, agape, completo. Por isso precisamos de crescer em fé, mas manter uma atitude humilde como de uma criança. Queridos irmãos, na cerimónia da benção das crianças, é uma cerimónia que é feita uma vez na vida dessa criança. Mas é uma cerimónia importante em que primeiro damos graça. E espiritualmente devemos de ter uma atitude de gratitude. Devemos de pensar e considerar, temos uma atitude de gratitude na nossa vida? Estou sempre pronto a dar, a dizer obrigado e dar graças imediatamente? Ou esquece-me de dar graças? Porque se estou a esquecer de dar graças, tenho um problema e tenho que me arrepender disso. Segundo, como na oração da benção das crianças, pedimos para a proteção dessa criança. Nós, como membros da Igreja de Deus, pedimos proteção do maligno. Precisamos estar ligados à videira, que é a Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Precisamos se manter humildes nessa videira, porque só somos um membro pequenino nessa videira. Precisamos lembrar que Satanás quer nos dividir, separar e destruir. Por isso precisamos da proteção. Pensem, estamos a pedir proteção do maligno? Cuidado, porque ele tenta destruir a você e a mim. De muitas maneiras. Depois, precisamos de orar por benções. E recebemos benções. E recebemos benções e pedimos a Deus para nos abençoar, para podermos crescer como um verdadeiro cristão, como pedimos às criancinhas. E por isso precisamos de pedir a Deus para que possamos usar os dons, as características espirituais que Ele nos dá individualmente, para construir, para edificar a Igreja de Deus e não para dividir e destruir. E finalmente, é a responsabilidade dos pais
de educarem as crianças e pedir aos pais para terem a inspiração e a capacidade de educar as crianças corretamente. Igualmente a nós, de uma maneira espiritual, precisamos de pedir para nós, como filhinhos, sermos educados, termos uma atitude humilde e ensinável e mansa para crescermos, para virmos a ser o Filho de Deus, de acordo com a estatura, de acordo com a madureza completa de Jesus Cristo, para crescermos na fé, para virmos a ser filhos adultos na família de Deus. Filhos adultos. Queridos irmãos, estes 4 pontos da benção, da cerimónia da benção das crianças, dá-nos 4 princípios que devemos manter em mente no nosso crescimento cristão, para que nós nos analisemos, para que possamos receber o reino de Deus como uma criança.